Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, a opinião interessante de correspondente, inclusive, da ESPN, lá em Lisboa, Portugal, falando sobre o Bahia e apontando problemas que são claros no nosso tricolor de aço. Alerta muito interessante. Além disso, vamos trazer também palavras de Bobo, analisando a partir da situação do Bahia. Para completar, tem valores que o Bahia pode receber da transmissão, bem interessante. Situação nesta Série A e já tem lambança de arbitragem e também o Bahia feminino. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que quer comprar na Centauro e tá aqui, gente, cupom Centauro mais 15, você garante mais 15% de desconto nesses produtos que são separados e vendidos e entregues pela Centauro. E tá aqui um deles, que é esse tênis da ASICS, esse Gel Hypersonic 3 masculino, ele com desconto do site, somando com desconto do cupom, vai de 649,99 para 339,99, descontaço aí, gente, 6 parcelas de 56,76, você adquire sem juros. Clique aqui no link fixado no pré-comentário também na descrição do vídeo, garante essa oferta e pega esse link e manda pra galera também aproveitar. Mas vamos aqui pro assunto de hoje e a gente começa trazendo o nosso Bahia feminino. Venceu na sua partida de estreia e tá aqui, gente, estreia com triunfo, Mulheres de Aço fazem ótima partida no Pituaço e vencem por 2-0 na estreia do Brasileirão A2. Viu Meari marcar os gols ainda no primeiro tempo. Próximo compromisso é no domingo que vem contra o Misto no Mato Grosso. Tá aí, gente. Parabéns às Mulheres de Aço, venceram 3 pontos e agora o objetivo é voltar à Série A o quanto antes, de repente já nessa temporada, que seja esse o foco de um Bahia que inclusive está buscando se reestruturar. Outra informação é sobre esse pênalti, gente. Lambança, um suco de Série A, não sei se vocês viram, a maioria deve ter visto, mas a gente vai falar a respeito e vai explicar por quê. Tá aqui, gente. Árbitro vai ao VAR para analisar a penalidade de Maguinho em cima de Bruno Henrique. Vocês viram? Nosso parceiro Felipe Barros está trazendo aqui, tá aqui um frame, né? Não vou deixar passar o lance exatamente, porque a gente não tem o direito de transmissão, mas tá aí o jogador pulou antes, houve sim um contato, mas foi, regra geral, contato de jogo, só que Bruno Henrique fez o maior teatro, tá aí fazendo teatro, continuou fazendo teatro, chamou o VAR, e a arbitragem aos 52 do segundo tempo marcou esse pênalti convertido por Pedro e o Flamengo venceu por 2-1. O detalhe é o seguinte, para quem não viu o jogo, o Atlético já tinha sido prejudicado em vários outros lances. Teve esse jogador expulso, já tinha tido o jogador anteriormente expulso, teve um gol mal anulado para algumas pessoas, e aí nesse contexto todo o Flamengo ainda foi premiado com essa decisão do VAR nos minutos finais da partida. Por que eu estou trazendo isso? Que sirva de alerta para o Bahia. Não é brincadeira, o futebol brasileiro a gente sabe como é que funciona, como é que a banda toca, e se for naquela famosa divisão ali, naquela zona cinzenta com a arbitragem, a gente sabe como é que funciona. Então que o Bahia tome vergonha na cara, me desculpem até a franqueza em relação a isso aí, e não se permita correr risco, porque a gente sabe como é, infelizmente, a nossa arbitragem no futebol brasileiro. Outra informação que eu vou trazer agora é informação interessante, gente, a respeito de valores, e vamos trazer aqui o que Nicola trouxe, reproduzindo informação do Estadão, tá aqui, ó. Que terão direito os clubes que participam da Libra. O Estadão soltou uma projeção que está fazendo enorme barulho. Antes, só contar que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, participou do programa Os Donos da Bola, do Neto, nessa quinta-feira, na Band, e admitiu que as conversas com a Globo e a Libra estão avançadas. A frase do presidente, abre aspas, estamos conversando com a Globo e a Libra. A gente quer chegar num denominador com as duas empresas. Falta pouco para chegar a esse acordo. Até segunda-feira a gente deve anunciar uma das maiores parcerias do futebol brasileiro. O Estadão colocou o Corinthians nessa projeção de faturamento da Libra. Importante contar que é só uma projeção, até consultei um dos presidentes de clubes citados, e a pessoa disse que esses números não fazem tanto sentido, levando em consideração que o valor da TV aberta vai ser dividido 40% de maneira igual, 30% de acordo com a classificação do final do campeonato, e ninguém sabe qual vai ser a classificação final, além de 30% de acordo com jogos transmitidos. Tem também um percentual importante do pay-per-view, acho que é aí que faz a diferença aqui. Por exemplo, o Flamengo ficar em primeiro, o Palmeiras em segundo, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Red Bull e Bahia aparecerem nessa sequência. Mas queria apresentar os números para vocês. O Flamengo aparece em primeiro nesse ranking, 198 milhões de projeção para 2025. Só que esse valor é bem inferior aos 275 milhões de reais que o Flamengo recebia na temporada passada. Palmeiras aparece em segundo, um acréscimo de grana. Ele salta de 163 milhões para 191 milhões de reais. Corinthians em terceiro lugar perde dinheiro.
cai de 187 milhões para 173 milhões para 2025. Quarta colocação do São Paulo, outro que tem um acréscimo, salta de 112 milhões para 150 milhões. O Grêmio em quinto perde grana, sai de 170 milhões para 145 milhões de reais. O Atlético Mineiro aparece na sequência com 138 milhões. O Red Bull Bragantino com 104 milhões. O Bahia com 95 milhões. Não consigo confirmar para vocês se esses são os números reais, até porque, como eu contei, há uma série de coisas que vão depender dos acontecimentos. Mas se esse quadro for real, há, na verdade, uma distribuição de dinheiro de forma muito mais igual do que no ano de 2023, em que o Flamengo embolsava 275 milhões de reais e o Bahia faturava 72 milhões. E você, o que pensa sobre essa nova distribuição? Usa o espaço para comentar. Tá aí, né, gente? Interessante, sim. Importante trazer sobre isso. Pode ser um novo cenário do futebol brasileiro. Claro, o Flamengo, pelo que se soube, é que conseguiu recuperar em patrocínio essa perda em potencial que vai ter, mas para o Bahia é importante. Primeiro, pelo investimento, e a gente tem que falar sempre sobre isso. O objetivo é que o projeto seja autossustentável, então que o Bahia ganhar vai reverter no Bahia. Qual é a vantagem? Que o Bahia está quitando todas as dívidas, vai poder aplicar tudo isso em futebol, em patrimônio, enfim, muita coisa. E para completar, repercute na folha salarial mínima. A gente sabe também, isso é garantia contratual, contrato da SAF. Mas fica aí, né? A tendência é que isso agregue cada vez mais e que o Bahia saiba utilizar bem essa grana, porque convenhamos, né? Precisa reforçar e não é por falta de dinheiro. O problema tem sido escolhas e planejamento equivocado. Sobre isso, vou trazer aqui agora a Bobô, gente. A opinião bem interessante dele a respeito do que foi esse jogo do Bahia e projetando também algumas críticas, inclusive com direito ao treinador Rogério Ceni. Tá aí, ó. O Bahia ontem, gente, do mesmo jeito do baiano. Não tem controle de jogo, começa bem, faz gol e não consegue tirar proveito do gol marcado, ou seja, se organizar atrás e sair em contra-ataque, ser mortal nos contra-ataques. Isso é trabalho do treinador, organização tática da equipe. Né? O Bahia consegue tomar gols fáceis, né? Sobretudo em bolas aéreas. Aconteceu ontem, mais uma vez, contra o Internacional. Portanto, já é uma característica que o Rogério não resolve, não está conseguindo resolver. Isso é muito preocupante, porque o Campeonato Brasileiro, o limite técnico é muito alto, a imposição física também. E o Bahia demonstra fragilidades, principalmente na questão física e de controlar jogos importantes como foi o de ontem. Estreia é sempre importante, dá uma segurança emocional, né? E passa para o torcedor também aquela sensação de que a equipe vai fazer uma boa temporada. Estou preocupado, muito preocupado com o Bahia no Campeonato Brasileiro. Eu quero ouvir sua opinião, torcedor tricolor. É isso, né, gente? Muito sensato da parte de Bobô, o cara que entende, né? Dispensa apresentação. E é isso mesmo aí, falha de planejamento, falha de Ceni, falha em campo, o combo é esse. E serve de alerta, é importante que o jogador da importância de Bobô venha alertar. E é importante que a gente alerte desde a primeira rodada. Eu sempre tenho falado sobre isso. Agora é a primeira rodada, daqui a pouco é a segunda, daqui a pouco é a quinta, daqui a pouco é a décima nona, e foi assim que ano passado a gente se complicou e quase é rebaixado. Então fica esse registro, fica o alerta e que o Bahia tente amenizar isso. Tem janela aberta, pelo menos, nesse puxadinho pós-estadual, até o dia 19 de abril. Sobre isso, vou trazer aqui agora, gente, para finalizar esse vídeo, essa postagem bem interessante aqui do jornalista Marcos Alves, ele inclusive é correspondente da ESPN, lá em Lisboa, tá aí, jornalista brasileiro em Lisboa, tem uma série de vinculações em várias fontes aí, em vários canais, Folha também, Telegraph, tá aqui também, correspondente da ESPN, ele trouxe uma ponderação bem interessante sobre o Bahia, um abraço para ele, e aqui ele trouxe, gente, a gente, humildemente, e aqui percebam que é um alerta bem interessante, alertou no início do ano que todo o oba-oba em torno do mercado do Bahia era precipitado e influenciado por uma atenção da imprensa nacional que pouco vê o clube. Resultado está aí. O time segue com as fraquezas de 2023 e agora com o técnico em fase tenebrosa. Algumas perguntas se fazem obrigatórias. Até quando o Bahia vai sem o 9 confiável? Surreal. Ainda tem de questionar isso depois do que foi 2023. É a opção de Rogério como pregam do clube? Nenhum zagueiro de provas dadas será trazido? Plano de jogo seguirá sem um volante marcador? Tá aí, gente, perfeito. Para mim, disse tudo. O combo é exatamente esse. De um Bahia que teve, sim, contratações importantes. Teve, a gente não vai negar. Mas o problema é que há ainda fragilidade defensiva, há ainda problema ofensivo. O Bahia não subiu o patamar, a verdade é essa. Em se tratando de um camisa 9, eu tenho falado muito sobre isso. Camisa 9 é caro, gol custa caro, mas vale investimento. Vale cada centavo se render. E grandes clubes sempre têm, regra geral, o seu camisa 9. E sobre o sistema defensivo, é para além de zagueiro, é também volante. E é esse detalhe que tem que falar. Então, o Bahia que realmente fez uma janela boa para a média, fez, repercutiu, mas ainda abaixo de ter um time competitivo, equilibrado
entre os setores e que entregue a segurança que a gente precisa para uma Série A, com o sarrafo de Série A. Bacana esse alerta aí do jornalista Marcos Alves, e cabe ao Bahia aproveitar, amenizar esse problema, pelo menos até agora, dia 19, porque se passar dessa janela, a gente vai com o que a gente tem até praticamente o final do primeiro turno, o que me deixa muito preocupado, até porque boa parte ainda está jogando e não tivemos, quiçá, né, tomara que sim, lesões em jogadores importantes em nosso elenco. É isso, gente. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil e aproveita aqui a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.